Fazia tempo que eu não fazia um hashtag BR Responde e hoje temos perguntas, olha, gente, muito boas que vocês me enviaram lá pela caixinha do Instagram, perguntando sobre Lula, sobre Trump, sobre taxa de juros, sobre investimentos no exterior. Então, hoje eu tenho certeza que esses minutinhos que você vai passar aqui comigo serão muito valiosos e com certeza você vai sair com uma bagagem muito maior do que você entrou. Então, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e clique no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E, claro, usem e abusem dos comentários para ajudar a engajar o vídeo, a chegar a mais pessoas e até mesmo para trazer a sua opinião sobre os temas que a gente vai falar hoje. Mas vamos lá, gente. Quero começar então com a primeira pergunta que veio do Diógenes e ele escreveu o seguinte: quais empresas têm maior probabilidade de valorizar com Trump no governo? E bom, gente, vamos falar sobre Trump, que tem sido o assunto, né, desde o fim de semana, depois do atentado contra a vida dele por conta daquele tiro que pegou na orelha, etc e tal, e muita gente entrou na discussão se era armação, não era armação, que aqui eu já deixo minha opinião, gente. Pra ser armação um negócio desse, com gente que morreu no meio do caminho, que ficou gravemente ferida, olha, me custa a acreditar. Pra mim, de fato, foi um atentado e também não acho que teriam motivos para uma armação assim. Por quê? Porque as pesquisas já mostravam o Trump muito na frente do próprio Biden, que muitos já têm falado, inclusive gente do próprio partido do Biden, que ele não tem mais condições de governar e concorrer a mais uma eleição presidencial dos Estados Unidos. E aí agora, claro, com esse atentado que teve no fim de semana, o Trump ele acabou disparando ainda mais na frente nessas pesquisas eleitorais. Mas provavelmente muita água vai rolar até as eleições, mas falando sobre a questão das empresas em si, né, gente, que podem se beneficiar numa possível vitória do Trump, aqui eu quero trazer alguns pontos, tá? Diferente do que foi a eleição de 2016, onde o Trump ele não era o preferido para ganhar as eleições, e aí o mercado como um todo até foi pego ali um pouco de surpresa na reta final, então muitas empresas sim acabaram se beneficiando lá na época. Agora essa vitória ela meio que já tá sendo dada se não tiver outras grandes mudanças até as eleições que acontecem em novembro, mas assim, essa vitória ela já tá sendo meio que dada para o Donald Trump, então muita coisa no mercado já começa a ser precificado muito antes, apesar de talvez a gente não tá sentindo uma grande volatilidade no mercado por conta das eleições ainda, e isso deve acontecer mais próximo das eleições, ainda assim, boa parte dos setores, como de petróleo, de armas, que geralmente seriam os setores mais óbvios pela questão do Trump, que foram lá em 2016, esses seriam os setores talvez onde as pessoas estariam mais buscando investimentos. Só que isso não vai acontecer próximo da eleição. Acho que isso já vem acontecendo porque é algo que já está sendo precificado tem um tempo no resultado das eleições. Só que aqui eu trago alguns cuidados em relação a justamente isso, porque nós não deveríamos investir pensando nas eleições, nem brasileiras, nem dos Estados Unidos, nem nada disso. A gente deveria ter uma estratégia que sobrevivesse a todos esses momentos sem você precisar mudar a estratégia aí no meio do caminho. Mas agora falando, por exemplo, de empresas específicas ou setores específicos, aqui vale trazer, por exemplo, tá, o setor de petróleo ele tende sim a se beneficiar ainda com uma vitória do Trump, isso talvez seja o mais óbvio porque ele vem com aquele discurso, aquela pauta, aquela pegada mais anti-ESG, que a gente chama, ou SG, né, abrasileirando, mas também o que muitos cravavam, por exemplo, lá nas eleições de 2016 e que não aconteceu, foram com as empresas de armas. E por que isso? Eu vou trazer esse gráfico aqui que acho que vai ficar um pouco mais claro para explicar para vocês. Mas vejam que depois das eleições de 2016, a venda de armas ela acabou reduzindo. E quando chegou próximo a 2020, deu um pico. E aí vocês devem estar pensando, poxa, mas em 2016 o Trump foi eleito, em 2020 a gente teve o Biden, o que aconteceu aí no meio do caminho? É justamente isso, esse trade que parecia óbvio na época, quando a gente pega 2016, era meio que certo que o Trump, ele era pró-armas, né? Ele era a favor das pessoas comprarem armas e tudo mais. Então não teve uma grande corrida em relação a isso. Já quando chegou ali próximo de 2020, e aí teve as eleições então ali do Biden, o que aconteceu foi que muitas pessoas entendiam que ele tinha grandes chances de ganhar e elas se anteciparam pensando que, olha, talvez ele traga algumas medidas que dificulte a compra de armas, que dificulte o acesso a armas, então vamos garantir antes que o bendito ali se eleja. Então é importante ressaltar esse tipo de movimento, porque às vezes a gente só pensa os setores que poderiam mais se favorecer
pensando no que um político defende, mas muitas vezes o efeito ele pode ser justamente o contrário, como foi esse caso das armas, tá? Então eu diria que sim, setor de petróleo, setor de armas, geralmente são setores muito olhados pela galera que olha o resultado do Trump. Talvez aqueles casos mais óbvios também pela questão de taxa de juros, que tem ficado alta, e por mais que talvez a gente veja 1 ou 2 cortes ainda esse ano, ainda vão ficar em patamares mais altos, então isso tende a beneficiar os bancos, mas é isso, tá, gente? Eu acho que eu olharia muito mais para esses setores, mas volto a reforçar, nós não deveríamos investir pensando nas eleições, mas como o Diógenes pediu quais seriam as empresas que poderiam se beneficiar, uma Occidental Petroleum, dentro de um setor de petróleo, poderia ser uma delas, tá? Mas beleza, gente, vamos sair dessa pergunta do Trump e vamos para outra que é do Américo Augusto. Para quem você recomenda investir nos Estados Unidos? Para todos ou para um grupo específico? Essa pergunta aqui, gente, ela é muito boa, porque hoje tá muito fácil investir nos Estados Unidos. Nós temos várias corretoras, inclusive algumas especializadas em brasileiros, que você abre a conta do celular, do aplicativo, em pouquíssimos minutos você já tem a sua conta aberta e os custos eles estão ficando cada vez menores. Então eu digo para você que quem deve investir lá fora, uma vez a gente diria que era a galera que tinha mais grana e tudo mais, porque os custos eram altos. Mas hoje, como você tem várias corretoras com corretagens gratuitas e os spreads estão cada vez menores, a Avenue, por exemplo, é a nossa parceira do canal, você tem 3 corretagens gratuitas por mês, seu spread máximo é de 1,5%, né? Dependendo do valor que você está enviando, pode chegar até 0,5% esse spread, que é bem baixinho, e você vai ter mais 0,38% de OF. Então, com menos de 2%, hoje você já começa a investir lá fora, até mesmo com pouquíssima grana. Então eu digo que, pensando na questão de valor, você deve começar a investir lá fora sobre a condição mínima de que o seu custo não ultrapasse 2% do seu valor de aporte. Dito isso, essa questão de custo, eu acho que você já consegue dar uma boa filtrada se você deve ou não começar lá. Uma coisa que eu sempre falei, mas que aos poucos eu tô refletindo cada vez mais sobre isso, é que uma vez eu dizia, a gente tem que estruturar muito bem uma carteira aqui no Brasil para depois começar a pensar lá fora. Só que, muitas vezes, para as pessoas que estão começando a investir, o caminho aqui no Brasil, ele exige, para que você talvez tenha uma boa rentabilidade, muitas vezes fazer o stock picking. Só que para as pessoas que estão começando, elas não têm o know-how de fazer um bom stock picking. E talvez o caminho mais tranquilo para elas seria investir em ETFs. Só que a indústria de ETFs aqui no Brasil, ela é muito ruim, ela é muito pequena, e aí no final das contas existe muito ETF aqui no Brasil que é de ETF lá dos Estados Unidos, então você acaba pagando aí uma sobretaxa. Então às vezes para quem tá começando, que não tem tanto know-how, por exemplo, em fazer stock picking, o mercado americano inclusive acaba sendo muitas vezes mais fácil. Então essa questão do conhecimento também você tem que levar em consideração. Se você quer ter uma estratégia mais simples, não quer gastar tanto tempo com essa questão dos investimentos, olha lá para fora, para a indústria de ETFs, acaba sendo um belo de um atalho, tá? E uma outra questão sobre isso daqui, sobre investimentos no Brasil e lá fora, eu tenho os dois e eu defendo sim que vocês tenham os dois também, até mesmo em outros lugares do mundo que interessarem vocês, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que de todo o mercado global, do mercado do mundo, o Brasil representa apenas 1%. E muitas vezes nós investidores, por um viés que nós, né, é o viés do país de origem que a gente chama, né, mas que é um viés que a gente tem de sentir mais confiança ao investir nos nossos ativos aqui do Brasil, nos nossos ativos próprios, a gente se sente mais seguro, só que nós estamos investindo em um país emergente que representa apenas 1% do mercado global. Então, se você pensar pela lógica, o mais seguro ainda é investir nos Estados Unidos, mas por uma questão desse viés mesmo que o investidor tem, muitas vezes ele acaba alocando 100% aqui no Brasil. E aí esse 100% no Brasil, isso é uma coisa que eu nunca defendi, desde os meus primeiros vídeos do canal já tem vídeo onde eu sempre falei da importância de dolarizar parte dos investimentos, então eu levaria todas essas reflexões em consideração. Então, ao meu ver, investir nos Estados Unidos pode sim ser para todos que tenham um custo menor de 2%, principalmente para aqueles que talvez ainda não tenham a expertise de fazer um bom stock picking e querem
talvez ter uma estratégia mais simples, pensando em investir através de ETFs, por exemplo, e claro, para aqueles que entendem a importância de dolarizar parte dos investimentos, isso sem dúvida, né? Mas vamos lá, mais uma pergunta, tá? E essa é a do Marcelo Antunes. Quem vai se beneficiar com os possíveis juros baixos a partir de dezembro? Janeiro. Pois é, gente, final do ano nós devemos ter já um novo presidente no Banco Central. O Galípolo, né, ele deve ser anunciado agora em agosto, segundo Roberto Campos Neto. Eles vão tentar fazer uma transição aí um pouco mais suave, vamos dizer assim, e muito provavelmente o Galípolo ele tende a ser mais subserviente ao governo, ainda que eu não ache que ele vai ceder a 100% das vontades do governo. Eu acho que sim, ele vem com essa tendência de cortar as taxas de juros, mas eu não acho que vai ser aquele terrorismo que muitos estão pregando, que ele simplesmente vai chegar e vai começar a dar canetada e cortar abruptamente os juros. Eu acho que ele vai fazer isso de uma forma gradual. Dito isso, gente, nós temos que ficar atentos a um relatório de inflação que ele sai trimestralmente, né, que o Banco Central acaba divulgando, onde eles sempre trazem pra gente o que eles consideram ser uma taxa de juro neutra. E a taxa de juro neutra que nós temos que considerar aqui no Brasil é aquela taxa que nem vai impactar na inflação e que nem vai, talvez, trazer uma recessão ou uma desaceleração na economia. No último relatório trimestral da inflação, o Banco Central trouxe que essa nossa taxa de juro neutra ficava na casa de 4,5%. E aí, nesse novo relatório que deve vir, então, agora, daqui uns dias, essa taxa de juro neutra, muito provavelmente, ela deve ser corrigida para algo entre 5% e 6%, por exemplo. O que não quer dizer que a gente vai chegar nessa taxa, tá, gente? Porque dependem de muitos outros fatores, desde taxa de juros nos Estados Unidos até as questões domésticas, questão fiscal, os ruídos políticos, ruídos do Banco Central, questão de inflação, tudo isso precisa entrar na conta. Segundo o Boletim Focus, o que a gente deve ter, então, é uma taxa de juros, talvez, para o ano que vem, de algo em torno de 9%, mas talvez, dependendo se o cenário melhorar, pode chegar a 8,5%. Essas taxas de juros são baixas? Assim, perto do que a gente tem hoje, de 10,5%, perto do que nós já tivemos, por exemplo, no governo Dilma de 14,25%, são taxas de fato um pouco mais baixas, mas ainda assim estão acima da taxa de juros neutra. Mas ainda assim, com essas taxas mais baixas, é claro que a maioria acaba se beneficiando, isso se essas taxas não impactarem, por exemplo, em uma volta da inflação, porque nós sabemos que a inflação ela tem muito desse efeito monetário, uma expansão monetária. Muitas vezes, quanto mais grana você imprime, mais grana você injeta na economia, você pode acabar plantando uma inflação lá na frente. Então, sim, se a gente conseguir acertar na mão dos juros, todo mundo se beneficia. O governo se beneficia com juros menor para a dívida e o gasto com o juro da dívida. As pessoas se beneficiam, inclusive, com juros menores e o acesso facilitado ao dinheiro para investir, por exemplo, nos seus negócios ou até mesmo para tentar resolver parte da vida financeira. As empresas se beneficiam porque é natural que empresas, principalmente empresas um pouco maiores, elas tomem crédito e elas peguem muitas vezes dinheiro com os bancos, com as instituições, para financiar alguns projetos. Então isso pode gerar emprego, pode gerar crescimento, isso pode ter um impacto positivo, por exemplo, na economia. Só que o grande segredo, e esse claro que muitas vezes é visto como o grande calcanhar de Aquiles do Banco Central, é chegar nessa taxa de juros ideal. Não adianta a gente falar que a taxa de juros neutra é de 6%, sendo que as condições atuais não estão permitindo que a gente chegue nessa taxa estimada de 6%. Então o Banco Central vai ter essa árdua tarefa de encontrar essa taxa de juros que nem impacte na inflação e que nem impacte numa desaceleração da economia para que todos saiam ganhando. Na minha opinião, acho que o Galípolo ele vai cortar gradualmente as taxas de juros e, diferente do Roberto Campos Neto, que ele olha muito para frente pensando na questão da inflação, se ela já está fazendo uma curva para cima, se ela tende a aumentar por algum fator que pode vir a estourar em algum canto do mundo, eu acho que o Galípolo ele vai esperar geralmente essa inflação mostrar que está subindo e já estar subindo para depois vir e fazer os ajustes nas taxas de juros. Eu acho que isso é uma tendência ao que nós já vimos em governos passados que tinham esse espectro, né, mais à esquerda. Mas vamos ver como que ele vai, tá? Bom, saindo dessa pergunta do Marcelo, vamos ao que a Lívia trouxe. E olha, Lívia,
Vamos lá, né? Bea, Lula falando ontem sobre parar de ter pessoas recebendo dividendos. Qual a sua opinião? Ai, gente, isso aqui é o famoso jogar para a torcida, tá? Por quê? Ele tá falando, o tom que ele fala, eu não tô dizendo que ele disse exatamente isso, mas a impressão que ele passa e que ele induza muitas pessoas a acreditarem é que o grande problema do Brasil são as pessoas que recebem dividendos. Ele sempre arruma uma maneira de atacar o mercado, né, ou atacar as pessoas que talvez estão envolvidas com o mercado, só que claro, quando a gente fala de dividendos, nós não estamos falando somente de mercado, porque muitos empresários, grandes empresas, recebem a participação nos lucros dele, recebem parte dos lucros da empresa em forma dos dividendos, estando na bolsa, por exemplo, ou não. Só que eu digo que isso aqui é jogar pra torcida, gente, porque existem alguns aspectos que nós temos que observar, tá? Tem um levantamento, e eu consegui esse levantamento de 2020, eu não sei como tá hoje, tá? Mas no Brasil, nós tínhamos um pouco mais de 316 mil pessoas que receberam dividendos acima de 600 mil reais até 2,4 bilhões de reais. Beleza, isso são 316 mil pessoas. Nós estamos falando de 0,1%. Menos do que isso quando a gente fala de Brasil. Já quando a gente fala, e aí eu trago aqui nessa questão de renda e de quanto de patrimônio talvez a gente precisaria ter para fazer parte daqueles 1% mais rico, veja que para hoje aqui no Brasil você fazer parte do 1% mais rico, você precisaria de 280 mil dólares, o que dá mais ou menos 1,5 milhão, né? Ou seja, nós estamos falando, gente, de uma minoria que de fato vivem de dividendos. E isso não é um grande problema para o Brasil, porque a grande outra maioria é trabalhadora, gera empregos, tá ali com os seus negócios, investindo em empresas, gerando mais empregos, e digo mais, parte dessas pessoas que fazem parte do 1% mais rico ou que recebem dividendos, eles também muitas vezes têm outros negócios que geram empregos. Então, ele fala como se as pessoas simplesmente recebessem dividendos, sentassem em cima da mão e não fizessem simplesmente mais nada. Vamos pegar o Barsi, por exemplo, que é um dos mais conhecidos aqui do nosso mercado. O cara teve ano que ele recebia mais de 1 milhão de dividendo por dia. É uma exceção da exceção. E esquece, quase ninguém vai conseguir fazer isso que ele faz. Claro que a gente pode tentar chegar aí numa parte do caminho, mas chegar a esse 1 milhão de dividendos por dia será para pouquíssimos e raros casos. Mas ele não senta na mão e fica só recebendo dividendos. Eles também criaram negócios, a família criou negócios, a família gera emprego, a família contrata e movimenta a economia. Por quê? Quando você recebe dividendos, ou para as pessoas que talvez só decidiram de fato sentar na mão e viver de dividendos, essas pessoas consomem, essas pessoas não vivem de fotossíntese e só água. Elas recebem essa grana, elas precisam gastar, elas fazem circular a economia. Então essa afirmação, ela simplesmente não faz sentido nenhum. E para mim tem muito mais um caráter de fazer aquele discurso político e jogar para torcida do que de fato ter alguma racionalidade nessa questão, beleza? Mas enfim, vocês estão livres para discordar ou até mesmo acrescentar o que vocês pensam sobre todas essas questões, mas essas foram as perguntas que eu considerei bem importantes de trazer para um vídeo hoje e que são temas quentes, temas recentes que eu sei que tá dando o que falar e que muitos de vocês estavam querendo saber, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.